Olá, bem-vindos a mais um bate-papo sobre Telemann. E hoje o nosso tema é a besta 666. E no meu entender, este é um dos grandes enigmas de Telemann, difícil de compreender, porque ele tem inúmeros símbolos, inúmeras metáforas associadas a ela, a besta. E com este bate-papo, ingressamos então no universo masculino, universo espiritual masculino, pois a besta é um princípio masculino. A exuberância e profusão de símbolos que adornam este princípio masculino, ele é natural no sentido de que nós vamos falar de um princípio que contém em si absolutamente todas as potências do mundo como o conhecemos. Na besta estão contidas todas as sementes do mundo ordenado, todos os princípios fenomenológicos, todos os princípios sensoriais que vêm a compor o nosso mundo. Então, não é à toa, né, que existem tantos símbolos, tantas metáforas relacionadas à besta, né, e que às vezes são tão difíceis de compreender. Mas nós vamos tentar hoje dar um certo entendimento sobre a questão. Todos os símbolos da besta, todas as metáforas, elas são disruptivas. Por que disruptivas? Porque elas anunciam uma nova ordem, anunciam uma mudança para o mundo que derruba os valores antigos e instaura novos valores para a progressão da consciência humana. Então, dentre os símbolos da besta, nós temos Harpocrates, Baphomet, Hadith. Nós temos Caos, que é aquele em que nos concentraremos mais hoje. Temos o fogo, o falos, o sêmen. Temos cornos, temos animais como o bode, o carneiro, o leão. Temos associada a eles a serpente, o leão-serpente. E além disso, várias substâncias como o mel, o leite, as uvas, o vinho, o ovo órfico. E no tarô, não há sequer uma carta do tarô que não faça referência à besta. É impressionante. Não faça referência à besta ou ao processo de desenvolvimento dentro do âmbito humano dessa potência que chamamos de besta. 666, o espírito do sol. Dentro do tarô, nós temos 3 cartas que eu gostaria de mostrar a vocês. A primeira carta que eu gostaria de mostrar-lhes é a carta do carro, o Atu 7. Nessa carta, nós vemos a besta escondida por uma armadura e um elmo, carregando o Santo Graal, ou a taça sagrada de Babylon, com seu sangue dentro em atividade.
sendo comandada pelas esfinges, e o carro com rodas vermelhas, insinuando a força de Geburah. E as 10 estrelas na armadura da besta, elas são referência ao mundo de Asiá, o mundo da criação. Uma outra carta que eu considero bem importante é essa daqui, a carta da Torre. Aqui nós temos o movimento ígneo da besta. O derrubar da torre, que é os valores antigos do mundo, através de um fogo ígneo, né? Através do elemento ígneo, que é característico da besta. E aqui nós temos o leão-serpente, que é um símbolo de perfeição, de iniciática, e a pomba, uma pomba que traz o raminho ali da Boa Nova, né? E há uma outra carta que eu considero provavelmente a simbologia mais sagrada da besta e seu trabalho, que é esse As de Discos, onde você tem a besta e você tem Babylon no meio e as 3 Sefirot supernas, Keter, Hokmah e Bina. É muito sagrado esse símbolo. Bom, em relação à carta do carro, em que a besta está coberta por uma armadura e um elmo, ou seja, não pode ser vista, eu trago algumas lendas. A primeira é a lenda de Moisés, uma das lendas, em que Deus pede ao anjo Metatron para trazer Moisés aos céus em recompensa da sua humildade e da sua dedicação a Deus. E aí Metatron se assusta e fala a Deus: mas Senhor, não posso trazer Moisés aos céus porque ele é feito de carne e sangue. E ele não pode entrar aqui, ter a sua visão ou a visão dos anjos sem ser incendiado e carbonizado, ou seja, morto. E aí Deus diz a Metatron: vá e transforme o corpo de Moisés em fogo e traga-o até mim. Então, Metatron vai até Moisés, que se assusta um pouco quando fica sabendo das intenções de Deus de levá-lo aos céus, mas aceita a proposta de Deus e Metatron. E aí, Metatron transforma o seu corpo num corpo de fogo. E os seus olhos nas rodas do carro celestial. Dá-lhe uma tocha na mão e prepara-o para entrar aos céus. Evidente que aí a gente está falando de uma transmutação que é necessária para a experiência de olhar Deus face a face. Uma outra lenda também importante, que pode ser relacionada a essa carta, é a lenda de Zeus e Semele, em que Semele, inspirada por Hera, que estava com ciúmes da relação dela com Zeus, solicita a Zeus que ele apareça na sua forma pura. Zeus recusa a princípio, mas depois é obrigado a fazê-lo por um juramento que ele tinha feito a Semele. E quando ele se mostra na sua forma original, na sua forma pura,
o fogo de seu corpo, os raios, incendeiam todo o ambiente, todo o castelo, e Semele também é incendiada e morre carbonizada. Acontece que ele já estava esperando o filho de Zeus, ela já estava grávida do filho de Zeus, Dioniso, e Zeus, então, para preservar a criança, pega do ventre de Semele e costura a criança na sua coxa para terminar a gestação. E aí é importante a gente saber que coxa é um eufemismo para pênis. Então, ele costura a criança no seu pênis para que ela possa terminar a sua gestação. E aí nasce Dioniso, que é a grande besta de todos os tempos. E Zeus também era uma grande besta. Ele aparecia na forma de vários animais e inseminava mulheres humanas, mortais e deusas. Disseminava o seu sêmen, a sua criação, pelo mundo afora. Bom, eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente tem que compreender sobre a besta é que esse conceito não tem a ver com bestialidade, o lado pejorativo da bestialidade, ou seja, ignorância, agressividade, violência, nada disso tem a ver com a besta. Se a gente for aí para o passado, por lá em Aristóteles, lá nos filósofos do passado, vier caminhando através dos filósofos, chegar em Derrida, em Heidegger, a gente vai ver que a besta é um soberano. Soberano acima do qual não há nenhum outro poder. E por que isso? Porque a besta é a conjunção da essência humana com a essência divina. Quando falamos isso, estamos falando num homem superior. Não é um homem comum. Não é um falos comum. É o soberano que está no comando de todo o universo. Então, esse é o conceito da besta. A regência, né? A autoridade, o poder supra-humano. O conceito mais elevado e mais abstrato da besta está em Hokma, e seu nome é caos. Então, o que seria Hokma e caos? Seria o impulso, a energia de Deus, a energia divina, que impulsiona a criação. E quem pode entender esse impulso divino é Binah, onde está Babylon, o grande mar de Binah. Ela pega esse impulso divino e atribui-lhe forma e características de forma a que o mundo ordenado, como o conhecemos, possa vir ao seu nascimento. Não existem vícios nessa Sefira de Hokma, nem caos, porque ainda não houve em caos a diferenciação. Caos é um estado pré-criação. Então, nele, não existe diferenciação alguma. É como se fosse um rio de energia que contém todas as potências do mundo dos viventes. Em potência. Os opostos não estão diferenciados, então eles ainda convivem em equilíbrio e harmonia.
indo até a Suméria, Egito, Fenícia, Grécia, e estudando todos os mitos da criação, nós vamos ver caos presente em todos eles, seja como mar, seja no elemento ar, seja no elemento fogo. E ele tem características fixas em todas as mitologias. Então, em todas as mitologias, caos é considerado indefinível, indescritível, eterno, amorfo, onipresente, caótico, não ordenado, que não varia em forma, maneira, grau, intensidade, ou seja, é estável. É silencioso, regular e uniforme. Na alquimia, caos seria o lumen natura. Esse lumen natura, ele é a centelha divina na escuridão da matéria. Então, a matéria é negra, é obscura, e ali repousa uma centelha divina, uma partícula de Deus, que é o que traz a luz. E aí a gente já pode falar em Hadith, compreender um pouco do que seria Hadith em relação à besta, um dos símbolos, né? Também, em termos alquímicos, onde se encontra essa centelha divina? Se encontra na Nigredo, onde está a matéria-prima toda misturada, nada difere de nada, não se consegue discernir absolutamente nada. Então, essa Nigredo é a primeira fase do trabalho alquímico. E todo o processo do trabalho alquímico, conhecido como grande obra, tem por função trazer à tona essa centelha divina. A besta e Babylon, eles são princípios cósmicos na sua manifestação mais elevada. Então, como princípios cósmicos, eles podem estar presentes e se manifestar tanto no homem quanto na mulher. Embora o homem seja, seu falos e seu sêmen sejam atribuídos à besta, e a mulher, com seu sangue e seu anhita, sejam atribuídos a Babylon. Mas não existem restrições em termos de um homem trabalhar Babylon e uma mulher trabalhar a besta. A fim de que a gente compreenda um pouco melhor essa questão da besta, nós vamos trazer aqui dois conceitos gregos que vão nos auxiliar nessa compreensão. Esses dois conceitos gregos dizem respeito ao conceito de vida. Os gregos tinham diversas palavras para conceituar vida. Cada palavra dessas significava um nível ou aspecto da vida. As duas palavras que nós vamos trazer são Zoé e Bios. O que é Zoé? Zoé é a vida indestrutível, que rejeita completamente a morte. Em Zoé não existe morte, não existe término da vida. A vida é contínua em Zoé, independente de qualquer término. E Zoé, essa vida eterna, essa vida infinita, ela está associada ao conceito de caos, que é a simbologia mais etérea, mais espiritual da besta. Bios já é uma vida finita e inclui a morte.
Então, nesse conceito, nós vemos a associação com Babylon, porque Babylon inclui em si a própria morte. Ela é vida e ela é morte. No sentido de que é vida, no sentido de que a sua taça é repleta de sangue, e é morte, porque esse sangue é a morte dos santos que se dedicam, se doam completamente a ela. Doam seu ego, sua psique, né, todas as suas experiências de vida na taça de Babylon. Zoé é uma vida sem características. É fluxo de vida puro e é não individualizado. Por isso não tem características. Zoé é um princípio de vida geral encontrado em tudo aquilo que vive. Reino vegetal, reino mineral, reino animal, os humanos, em tudo, em absolutamente tudo o que existe, existe por virtude de Zoé e existe com a centelha de Zoé. Então, Zoé pode ser considerado vida no sentido coletivo. Bios é uma vida com características específicas a cada ser vivente, é a vida individualizada, vida especificada, diferenciada, particularizada, com características físicas específicas, características psíquicas específicas a cada ser vivente. Então, um jamais é igual ao outro. É uma vida não coletiva, é a vida do indivíduo. Zoé é uma vida experimentada sem limitações de nenhum tipo. A liberdade em Zoé é absoluta. Então, a vida pode ser vivida sem nenhuma restrição, seja ela social, seja ela cultural, seja ela moral, é absolutamente sem restrições. Bios já é uma vida inserida num contexto. Então, ela é limitada pela cultura, pelo social, pela psique, pelo ego, né? E por todas as questões do mundo manifesto. Zoé é o tempo de existir. Que tempo de existir é isso? Um tempo de existir contínuo e eterno que está secretamente inserido em bios e perdurará enquanto bios perdurar. Nesse caso, você pode chamar de Zoé de bios, o Zoé inserido em bios. É o elemento eterno e imortal da própria vida. Plotino nos diz que esse tempo de existir de Zoé é o tempo da alma no curso de seus renascimentos. A alma, no curso de seus renascimentos, ela passa de um bios a outro, e sempre preenchida por Zoé. Zoé é como se fosse um fio energético de vida eterna, onde ficam pendurados os diversos bios, os diversos indivíduos trazidos ao mundo. Em bios, viver é existir. E a morte chega ao sujeito, não existe mais vida. O sujeito deixou de existir. A vida foi findada. E os gregos diziam que a uma vida característica haveria a correspondência de uma morte característica. No entendimento, né, conforme você vive,
conforme aquilo que você adota como estilo de vida, como modo de ser, assim será moldada a sua morte. Zoé é a vida eterna para além do fenômeno. Zoé não é do mundo fenomenológico. É uma vida sem eventos, sem emoção, sem sensações, sem psique. Em Zoé, o fenômeno não existe. Tudo é estável, tudo é eterno, tudo é infinito e tudo é como sempre foi e será. E Zoé é associado também a uma paz infinita, um conceito de paz que está muito além do nosso conceito humano de paz. Bios é uma vida inserida no fenômeno. É uma experiência do fenômeno. É uma experiência de Lila. É uma experiência do mundo sensorial. Então, em bios, ocorrem os eventos. Esses eventos suscitam sensações, suscitam o intelecto e essa é a riqueza de bios, porque ela nos possibilita o conhecimento. Então, como está escrito, Deus se divide em diversas centelhas, em diversas partículas, para poder experimentar e conhecer a si mesmo. Isso é bios. Bom, então a gente já teve aí um pouco de consciência intelectual do que seria bios e do que seria Zoé. Zoé associada ao caos, ao estado de pré-criação do mundo, e bios como vida consequente da criação do mundo ordenado. Zoé seria caos, a besta. Bios estaria referendo a Babylon. Nesse nível, tá? Existem vários outros níveis de caos, Babylon, enfim. O ser humano, ele desenvolveu várias práticas em que ele busca Zoé, embora não tenha consciência de que esteja buscando Zoé. E que práticas são essas? Um dos grandes exemplos é o budismo. Buda, toda a sua estrutura de ensinamentos faz referência à superação do mundo fenomenológico. Então, Buda quer sair, quer abandonar o sofrimento, quer abandonar a dor e, especialmente, ele quer abandonar a morte, que ele observa com grande terror quando sai lá do palácio do pai. Quer superar o envelhecimento, né? Toda a fenomenologia da vida é o que Buda busca superar. E aí, uma das práticas básicas, não só do budismo, mas de várias religiões orientais, que também buscam a mesma coisa que Buda, e várias religiões que advêm do budismo, que derivam do budismo. Uma das práticas principais é a meditação. E aí, na meditação, você está buscando Zoé. E aí, a primeira prática da meditação é asana. Depois, você tem pranayama, dharana, dhyana e samadhi. Samadhi é o encontro com Zoé. E aí a gente tem
diversos níveis, diversos tipos de samadhi. E esses diversos níveis de samadhi estão relacionados à maior ou menor união com Zoé. Uma outra prática, e aí eu não diria que todas estão ligadas a Zoé, mas em grande parte, muitas delas, é a própria prática de yoga, né? Mas dependendo da prática de yoga, você vai ter Zoé e você vai ter bios, porque o yoga, os exercícios de yoga, eles também trabalham muito com a questão sensorial, porque eles estão trabalhando em cima da Kundalini, que é uma energia de bios. Um outro modo de trabalhar em busca de Zoé é o esgotamento sensorial de bios. Então, você estando em bios, você vai viver intensamente as suas sensações, os seus afetos, até que chega num ponto em que transborda, em que a sua consciência transborda de bios para Zoé. E aí, outra prática interessante é o Tantra. O Tantra trabalha em termos de bios em direção a Zoé. E as práticas de magia sexual, elas trabalham em bio, mas tentando alcançar o poder de Zoé. Então, o magista, ele quer, através da prática da magia sexual, se tornar um verdadeiro criador de um microcosmo que ele elaborou. E aí, nessa prática de magia sexual, ele vai trabalhar com Babalo, né? E ele vai ser o inseminador desse universo que ele deseja criar. Uma vez ele tendo alcançado Zoé, ele pode criar absolutamente tudo o que ele desejar. Ele está livre para exercer a sua vontade e criar conforme essa verdadeira vontade. Em Liberol, especialmente no capítulo 2, nós temos essa via sensorial. Hadith, em vários versículos, vai nos falando sobre essa via sensorial, vai nos ensinando técnicas sobre essa via sensorial. E aí seria bom que vocês lessem com esses conceitos de Zoé e bios na mente, para poder entender melhor essas técnicas que ele tão graciosamente nos passa. Bom, Zoé, ela é uma realidade, ou a besta ou o caos são uma realidade espiritual. E você só se abre para essa realidade espiritual não através do intelecto, porque o intelecto não pode compreender Zoé. Você intui essa vida eterna a partir de uma espécie de segunda visão, uma visão espiritual. O conceito de Zoé, ele necessita da experiência. Você não vai alcançar Zoé só lendo livros, mentalizando isso ou aquilo, nada disso. O intelecto puro não alcança Zoé.
A experiência de Zoé, ela foi concebida pelas civilizações bem antigas como a necessidade do ser humano se integrar com o animal. Usavam-se nos ritos antigos máscaras de animais. E essas máscaras de animais, elas proporcionavam ao público e ao iniciado, um certo estranhamento. Uma sensação estranha de que Zoé estava próximo e, ao mesmo tempo, estava extremamente distante. Então, essas máscaras ritualísticas, elas transmitiam a ambiguidade de Zoé. Essas experiências ritualísticas com Zoé, elas se iniciaram lá em Creta, mais especificamente, anteriormente, mas mais especificamente encontradas e retratadas na arte minoica. Os cretenses eram exímios observadores da natureza. Eles acreditavam que a natureza era Deus, então eles observavam em detalhes essa natureza. E eles chegaram à conclusão de que o homem deveria então ter sua experiência ou se unir ao animal para transpor bios e alcançar Zoé. E aí, a Creta era culturalmente muito mais próxima do Egito, culturalmente e religiosamente muito mais próxima do Egito do que da Grécia. E aí vocês vão ver no Egito todos aqueles deuses com atributos de animais, com cabeça de animal, né? Então você tem Anubis com cabeça de lobo, Sekhmet com cabeça de leão e assim por diante. E todos eles trazem na mão o Ankh, que é o símbolo da vida eterna, ou seja, o símbolo de caos, o símbolo da besta, o símbolo de Zoé. Em Creta, nessa adoração da natureza, especialmente de Zoé, eles criaram seres mistos, um misto entre humano e animal. Então você tem imagens pictóricas, e você tinha também nos ritos, através das máscaras e outros apetrechos, a representação de um homem com cornos, você tem um homem com asas, você tem um homem com cabeça e face de animal. Então, eles se uniam a essa questão da energia animal para quê? Para superar bios, porque todos esses seres fantásticos, eles não podiam ser criados pela natureza. Era uma impossibilidade para bios criar aqueles animais fantásticos. Bios jamais produziria asas num ser humano, por exemplo. Então, para eles, quando eles representavam aquilo, seja neles mesmos, ou seja, em representações pictóricas, eles estavam falando que aquele ser havia superado os limites da natureza, os limites de bios, que não era um ser comum, era um ser que havia transcendido a sua própria natureza. Havia alcançado uma outra dimensão. A dimensão espiritual, a dimensão divina de Zoé. Por isso ele era um ser misto, animal e humano.
E aí surge, então, o conceito da besta. A besta é exatamente isso. Aquele que superou, rompeu a sua natureza de bios, a sua natureza humana. Ele foi além, ele transcendeu o seu estado humano de ser. Ele alcançou Zoé. Então, ele incorpora os signos de Zoé, o estado de Zoé. E através disso, ele produz os milagres. Então, essas representações que a gente tem da besta, que às vezes são assustadoras, né? Baphomet é extremamente assustador. A simbologia é maravilhosa, mas ele é assustador. E quem olha acha que é o diabo, sai correndo, né? Mas, na verdade, o que você está vendo ali é a transcendência. É um ser humano que está sendo representado ali como tendo alcançado o caos, tendo alcançado esse fluxo de energia, de vida eterno e imutável, que é Zoé. No conceito de Nietzsche, né, você teria aí a representação de um super-homem, daquele com uma vontade de potência, vontade de poder imensos, um soberano sobre o mundo. No tarô de Thoth, nós temos, olha aqui, ó, o soberano do mundo. Repara que o mago do Crowley, ele não está absolutamente segurando nada, né? Todos os seus apetrechos estão em volta dele. E olha a quantidade de energia que existe nessa carta, né? Mas na carta O Louco, nós temos uma representação magnífica da besta. Magnífica. Temos ali vários animais. O saco do louco está cheio de moedas ali, todas misturadas, né? Representando ali o estado de pré-criação, né? E temos vários símbolos da besta. Se vocês observarem o chapeuzinho, chamando de chapeuzinho, o chapeuzinho do louco, ele representa tanto o princípio feminino, na sua base ele representa a genitália feminina, e no seu, podemos chamar de formato ali, de cone, ele está representando o fálus. Então, é um estado de androgenia. E olha a face dele, né? Essa carta é fantástica para representar a besta. E ali, e é engraçado, porque o Crowley, na explicação dessa carta, ele faz um lamento. Ele lamenta ter que fazer uma representação pictórica, porque é necessário para que as pessoas entendam, mas ele lamenta isso, porque na verdade, em Caos, na besta, não existe forma. Em Zoé não existe forma. E vocês vão ver no Visão e a Voz, ele tentando, nas suas experiências de penetrar, né, no Aitir da besta e conhecer mais a respeito. E aí vocês vão ver que
esse tipo de Haiti vai mostrar uma grande dificuldade em relação à elaboração de imagens. Quando aparece a imagem, é sempre confusa, estranha, que não dá muito significado e que, pessoalmente, eu acredito que são imagens provindas da mente do Crowley e não do próprio Haiti. Bom, o louco, quando ele aparece no tarô, ele significa o quê? Que há um processo que ainda não foi elaborado, está em seus primórdios, está em potência ainda. E também significa que o inesperado, o não definido, que qualquer coisa, tudo pode acontecer, né? Então, é uma carta caótica e geralmente bastante disruptiva. No conceito científico contemporâneo de caos, a gente vê que os cientistas falam o seguinte, a filosofia da ciência fala o seguinte, caos é um conceito inesperado, inusitado, aquilo que não está previsto, que pode vir a acontecer numa experiência científica linear. Então, o cientista vai lá, constrói a linearidade da sua experiência, faz os cálculos, planeja tudo e, de repente, algo acontece e modifica a experiência. Eles dizem que esse algo que acontece é derivado do mundo hipersensível. Então, esse é o conceito contemporâneo de caos, que tem muito a ver com o conceito de que estamos falando em relação a caos, em relação a Zoé, em relação ao próprio louco. Babylon e caos estão sempre unidos em intensa luxúria. E que luxúria é essa? A luxúria da criação. Seja uma criação macroscópica ou seja uma criação microscópica. E aí a gente tem a carta Lust, né, que é a luxúria. E nessa carta nós vemos que no fundo da carta o que nós temos são alças intestinais. E o que isso quer dizer? Isso nos fala sobre a localização do que está acontecendo aqui, da operação mágica. E que localização é essa? Nosso ventre. Abaixo do umbigo. Essa energia, esse local da energia que está sendo utilizado. E aí vocês verificam que existem vários pontos de energia, que são as Sefirot, mas eles estão ainda em desordem, não estão organizados cabalisticamente, como é encontrado na árvore da vida. Então, isso indica a presença de Zoé. E aí você vê Babylon, o entendimento, cavalgando Bios, cavalgando a besta. E a besta tem a cauda do leão-serpente, que simboliza a perfeição iniciática que está acontecendo ali. E aí Babylon se diz que segura as rédeas do leão, né, com grande paixão, né? Ela puxa a cabeça da besta. E essas rédeas, se vocês repararem, são vermelhas. Que energia que ela está utilizando? Ela está utilizando a energia de Geburah. Ou seja, Geburah é aquele que vai restringir aquela energia absurda de Zoé, do caos,
e vai comprimi-la para que ela entre numa forma que Babylon deseja que ela entre. E aí ela restringe com a mão esquerda, e aí a gente pode falar do cérebro direito, que é o cérebro intuitivo, emoções, criativo, e com a outra mão ela vai dar origem ali a um novo mundo, seja a nível microscópico ou macroscópico. Repara que ali a gente tem um óvulo, ou a gente pode inclusive falar em Malkuth sendo criado. E aí vocês veem os cornos ou serpentes de poder da besta se disseminando pelo mundo. Ok? A besta, ela provoca resistência sempre que ela se apresenta. E que resistência é essa? Essa resistência, ela é compreendida como mal. E a besta, ela é entendida como o mal, o diabo, o demônio, sempre associada a esses conceitos errôneos, equivocados. Por quê? A experiência espiritual que a besta suscita, ela é absoluta. Ela é arrebatadora, libertadora, absolutamente libertadora. E essa experiência libertadora, ela põe em risco o mundo tradicional, os seus valores, a sua moral, a sua construção social são colocados à prova ou são suscetíveis de mudança a partir dessa experiência espiritual com a besta. Então, o mundo tem sempre uma resistência a essa questão da besta, mesmo que seja inconsciente. Em termos individuais, lembra que eu falei que a besta é um princípio masculino. E aí, em termos espirituais, o homem tem alguns homens, a grande maioria, que é controladora, tem uma grande dificuldade em se oferecer a essa experiência. Porque essa experiência é uma experiência de êxtase absoluto, em que ele vai ultrapassar os limites do seu ego, da sua psique, da sua moral, de tudo, tudo vai ser ultrapassado. Ele vai se diluir naquilo. Então ele teme essa experiência. E quando ele retorna dessa experiência libertária, tudo muda. Seus valores, sua constituição, seu ego, tudo lhe causa estranhamento. Então é bastante difícil para o homem se oferecer a essa experiência. Talvez por isso os homens escolham mais o método seco, o método árido que eu falo, né? Que são justamente os métodos cabalísticos, os métodos mentais, onde eles vão ter mais controle sobre o processo. Já a mulher, a maioria das mulheres, ela se entrega muito facilmente, ela se dilui muito facilmente nesse êxtase de Babylon, no êxtase da besta. Eu tenho algumas amigas, companheiras espirituais,
que sempre me referem que quando elas estão no êxtase é tudo absolutamente maravilhoso. Não há limites, elas aceitam aquela realidade, elas compreendem aquela realidade, não se sentem constrangidas em absolutamente nada, porque o êxtase é um estado de libertação absoluta. Mas que quando elas retornam, o seu ego apresenta um estranhamento em relação àquela experiência. Então, às vezes, elas passam por um transe, que a gente chama de transe de dor, onde o ego se ressente da sua mais completa ausência de controle na experiência de êxtase com a besta e também com Baba. Isso é normal e a tendência é que com a prática o ego se adapte e essa sensação de constrangimento ou mesmo dolorosa após o êxtase, ela cesse. Agora, entra no êxtase e vai voltar transformada. Vai haver um estranhamento nos valores, na sua constituição psíquica e em tudo, se o êxtase foi realmente alcançado. Tá bom? E é isso, crianças. Hoje já passamos bastante da nossa hora. Eu peço desculpas, mas era necessário colocar esses conceitos. Eu acho que com esse bate-papo vocês já vão conseguir ler e decifrar os símbolos da besta e os textos cifrados que Crowley trouxe. Vocês já vão ter aí pequenos conceitos intelectuais a respeito. E quando entrarem em processos de êxtase, vocês já vão ter a experiência de Zoé ou de caos ou a experiência da besta. Tá bom? Se tiverem dúvidas, se não tiverem entendido alguma parte, quiserem que eu explique melhor, por favor, me escrevam. Eu responderei com o maior prazer. Tá bom, queridos? Beijo. Amo vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com a besta. Beijos.